Lá, a história de famílias e vítimas marcadas pela violência são contadas no documentário A Violência é o Cotidiano. A produção também faz uma reflexão sobre os fatores que desencadearam a violência e as causas na sociedade. O vídeo foi produzido pelos alunos da PUC Campinas em 2018. O Felipe era uma criança doce, uma criança sensível, uma criança muito de bem com a vida. Em muitos momentos de dor física, ele ainda sorria. Como, por exemplo, jogando futebol, arrancou a unha inteira do pé, mas ele se mantinha, ele fazia assim, ó, com aflição, mas ainda sorria. Era uma criança feliz, muito feliz. Jovem, ele foi mencionado pelos amigos como sendo um jovem que conseguia unir todos os outros, independente de nome de escola, ou de bairro, ou de qualquer coisa. Ele era amigo de todo mundo. Ele fez para os amigos também uma falta tão grande que foi referenciado a ele um rap que dizia: o mundo gira faltando uma peça, e essa peça é você, porque era a pessoa que conseguia integrar todo mundo. Infelizmente, a história se rompe aos 17, mas eu imagino que seria um homem sensacional. Bom, a Lorena, ela era uma pessoa assim, uma mulher muito decidida, que ela queria fazer na vida dela, ela era muito batalhadora. Ela morou um tempo, ela morou 8 anos em Curitiba, ela teve um outro relacionamento, ela morou 8 anos lá. E lá ela fez curso de socorrista, ela estava estudando para enfermagem. Aí depois não deu certo lá em Curitiba, ela veio para Santa Bárbara de volta. Chegando aqui, ela começou a trabalhar num supermercado, no União, e ela continuou fazendo enfermagem. Aí depois ela conheceu o Carlos, e eles tiveram um relacionamento. Nós éramos funcionários dessa empresa, né? Tinha os mesmos vendedores que continuam hoje, já trabalhavam para essa empresa. Aí essa empresa, ela progrediu, né? Cresceu e abriu indústria, né? E não teve mais interesse em ficar com o comércio, com o cliente final, né? E ofereceu para nós que eram vendedores e tal, se queria continuar. Que o dono da empresa não tinha mais esse interesse. Aí nós continuamos, né? Ficamos no mesmo ponto, tivemos que mudar o nome dessa empresa, que são uns 8 anos atrás, e continuamos. Casos de furto, tivemos aqui, eu acredito, uns 5 mais ou menos, né? Uns 5 furtos, né? Uns com maiores monta, outros com menores e tal, né? De valores maiores, outros com valores menores que levaram aqui. Mas o dano do patrimônio é sempre o mesmo, ele vem e faz um estrago, né? E como assalto mesmo, né? Como roubo, tivemos pelo menos 3, né? Assalto, a mão armada, tudo aqui uns 3. Em 92 eu venho para Campinas trabalhar no antigo 26º Batalhão, que era sediado aqui em Campinas, agora está em Mogi Guaçu. E em 95 eu fui convidado para ser um dos fundadores do Grupo de Ações Especiais, Táticas Especiais em Campinas, então o Ataque, onde eu fiquei durante 4 anos, né? Era um grupo especializado em resgate de reféns, ameaças explosivas, rebeliões em presídios. Então foram 34 anos de atividades policiais, sempre procurei trabalhar na área operacional. Praticamente eu tive essa felicidade de estar o tempo todo cuidando de pessoas, né? É o país em que mais se morre policial, né? E o policial ele é vítima também dessa violência. Em sua grande maioria ele reage a atos de violência contra ele. Sou Carlos Alberto Adão. Algumas pessoas me chamam de Adão, outras me chamam de Beto. Tenho 40 anos, sou casado, tenho os 2 filhos. Assim como muitas pessoas, fui julgado pela lógica do tradicional. Fui
fui preso por tráfico e associação ao tráfico sem ser, e continuo não sendo e não vou ser. Eu fiquei quase uma década privado de liberdade. Eu sendo educador e já no último ano de pedagogia, eu, além da violência, que já estava toda concentrada dentro da prisão, eu encontrei vários analfabetos, várias pessoas que precisavam de uma ajuda até para se enxergar enquanto ser humano, enquanto pessoa, porque é todo o reflexo dessa sociedade que é desigual em todos os sentidos, na questão da educação. Então eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que não sabiam ler o próprio nome ou recebia carta e tinha que pedir para as outras pessoas para ler essas cartas. E aí eu vi uma grande oportunidade de poder alfabetizar esse povo. Na escola da vida e do mundo tem criança que mata para sobreviver. Violência é cotidiano, é um grande engano quem paga para ver. De que adianta presídio lotado? A violência é um ato que agride, né? Quer dizer, a violência é sempre uma relação entre duas ou mais pessoas, nas quais uns tentam impor pela força a vontade contra a vontade dos outros, não é? E por isso elas usam da força. Então, a imposição arbitrária da vontade de uns contra os outros não é uma situação tranquila, não é uma situação confortável. É uma situação que causa indignação, que causa ressentimento, né, que causa reação. Né? As pessoas podem até reagir violentamente ao fato de elas se sentirem agredidas. Né? Então, eu diria que não é uma situação... O que acontece é que, em determinados cenários sociais, como a violência vai se transformando tão rotineira, tão cotidiana, e as medidas para contê-las não acontecem, as pessoas começam a achar que aquilo é normal e natural. E ele nunca foi assim, nunca conversou com a nossa família. Ele sempre ficou dentro do carro, nunca foi de falar oi, cumprimentar a gente, nada. Sempre ela só entrava dentro do carro, ia embora e voltava depois. Ela morava com a minha mãe, aí depois ela ficou grávida e depois de uns 2 anos mais ou menos ela foi morar sozinha com o menino. Ela ia trabalhar, deixava o menino na van, 6 horas da manhã, e depois que o Enzo chegava, ele ficava na casa da minha mãe. Quando ela saía do serviço, ela passava na minha mãe, pegava o Enzo e voltava para a casa dela. É assim que era a rotina dela. Na segunda-feira, ele morreu numa terça-feira, dia 18 de maio. Na segunda-feira, eu tinha feito uma plástica no olho, inchou demais e eu não pude levá-lo à escola. A primeira orientação do médico, quando eu saí dessa cirurgia, ele disse que eu não poderia chorar, nem me maquiar e muito menos causar qualquer dano nos olhos, porque os pontos eram internos e externos. E aí, na terça-feira, Felipe já estava saindo para a escola, porque eu não poderia levá-lo, mas o senso de responsabilidade, porque ele era muito responsável, ele me disse, eu tenho uma prova, eu não posso ficar aqui. Eu sugeri que eu conseguiria um atestado para ele, falando verdadeiramente. Ele falou, não posso, não quero. E aí ele se despediu das pessoas que estavam na sala, minha mãe, meu irmão, minha cunhada e minha sobrinha. E ele desce essa escada 3, 4 vezes. Ele chegava na porta e voltava, ele chegava na porta e voltava. E toda vez que ele entrava, ele dizia, eu amo vocês. Me beijou de novo, me chamou de princesa, disse, eu te amo e foi embora. E aí eles fazem de tudo que querem com a gente, fecha a porta ali e a gente fica refém dele, né? Então, eles às vezes batem, xingam e tal, e a gente fica realmente com medo mesmo. Né? Então é uma coisa bem... quem já passou sabe que é complicado, né? Eles fizeram nós deitarmos no corredor ali e ele chutou o rapaz, tudo ali, entendeu? E como eu estou na primeira mesa aqui, eu até achava que fosse brincadeira, eles vieram com arma já em punho, já parecia que estava assaltando um banco, uma coisa assim de alto
sabe? Então é bem perigoso mesmo, né? Passamos um medo bastante grande aqui, dessa última vez de assalto, né? As outras vezes tinha cliente aqui, eu não estava aqui, mas o meu sócio estava também, eles foram bem ríspidos, né? Falam bastante coisa que dá para só ficar com bastante medo mesmo. O alvo dos bandidos, comércios. E o modo de agir também é sempre o mesmo. Os dois chegam armados e anunciam um assalto. Pegam dinheiro dos caixas, celulares e outros objetos de valor. E depois fogem. Então, aquele dia estava eu e ela de folga, foi dia 7 de setembro. Eu estava de folga e ela também. Daí a gente conversou um pouquinho, eu conversei com ela pelo celular, ela falou que ela estava bem. Ela conversou com a minha outra irmã, mais velha. Conversaram até umas 6 e pouco da tarde. E ela estava tudo bem, estava rindo, estava mandando vídeo, estava tudo bem aquele dia. A gente foi dormir, eu morava em outra casa. Foi 3 horas da manhã, minha irmã mais velha bateu no portão, na porta de casa, me chamando, pedindo para mim ajudar ela, que ela precisava conversar comigo. Eu falei assim, o que foi, Priscila? Ela falou assim, eu preciso que você abra o portão. Tava ela e meus 2 tios e uma tia minha. E ela tava chorando, desesperada. Eu falei assim, aconteceu alguma coisa com o pai e com a mãe? Ela falou assim, não. Eu falei assim, o que foi então? Ela falou assim, o Ribeiro matou a nossa irmã. Carlos Alberto Ribeiro, de 36 anos, saiu por uma porta lateral da delegacia. Ele estava encapuzado e sentou no banco de trás da viatura. O homem é cabo da Polícia Militar e se apresentou na 2ª Companhia de Santa Bárbara do Oeste, logo depois de ter matado a tiros Lorena Pessoa, de 29 anos. Os dois já haviam se relacionado e tinham um filho de 3 anos. O crime aconteceu na casa onde ela morava com a criança, na Vila Aparecida, em Santa Bárbara. Eu, naquela de levantar, comecei a sentir uma dor no peito, uma dor esquisita. Voltei a deitar de novo. E aí eu comecei a olhar, que ele falou, em 10 minutos eu chego, e já não foi passando o tempo. E eu saí daqui, sentei na soleira da porta e estou aguardando e ligando no celular. As 2 primeiras vezes tocou até o fim. Na 3ª vez já dava caixa postal. Eu fiquei louca, porque aí foi passando 10, 11, meia-noite, resolvi acordar minha mãe e minha filha, e eu sentia que tinha acontecido alguma coisa, porque eu senti uma dor física no peito. E aí comecei, sobe e desce a rua, e anda para cá e anda para lá, enxergando muito mal. À 1h40 chegou uma ambulância descendo a rua na contramão. E eu estava na esquina, minha mãe e a minha filha já estavam na porta de casa. E aí elas me chamaram. Quando eu subi, o motorista da ambulância disse que eu precisava comparecer até o Mário Gatti. Aí eu falei, não, mas o que aconteceu? E aí ele me perguntou se eu tinha um filho que chamava Felipe. Eu disse que tinha. Falou, então, o assistente social explica para a senhora lá. Quando eu entro no hospital, aquele hospital sem ninguém, eu acho que uma das poucas vezes que eu não vi ninguém, anunciaram assistente social e ela veio e me perguntou se eu tinha um filho que chamava Felipe. Eu disse que tinha. E logo ela me disse, olha, o Felipe foi assaltado na rua Cônigo Cipião, foi golpeado com 4 facadas no tórax, mas ele já chegou aqui sem vida. E aí, o seu mundo desaba. O corpo de Felipe Cunha, de 17 anos, foi enterrado na tarde de hoje. O adolescente foi morto ontem à noite durante um assalto na região central de Campinas. Felipe voltava da escola quando foi abordado por um homem aqui neste cruzamento. Segundo a polícia, ele teria reagido e foi esfaqueado. O criminoso fugiu, levando um relógio, um celular e uma corrente de prata.
cada um tem o tamanho de uma vela e o dia que a chama se apaga, não nos compete impedir isso, acontece e pronto. Mas que as famílias não sofressem, que as pessoas não perdessem a vida por nada, porque morrer por um celular, uma carteira com R$300 e uma corrente de prata é muito pouco, muito pouco. Hoje se mata por nada. Uma arma na mão de uma pessoa dessa, e eu não digo numa pessoa com 30, 40, 50 anos, não. Na mão de um adolescente desse é um perigo. Por quê? A arma é utilizada para praticar um roubo. Ele interpela uma pessoa que está com uma bicicleta e um celular. Por nada, se a pessoa esboçar uma reação, talvez que nem seja a reação, mas seja um movimento brusco, ele atira na pessoa e mata. Então, um roubo para se transformar num latrocínio é uma linha tênue. Enquanto a pessoa tem pessoas que têm poder aquisitivo para comprar um carro, mas ela não consegue sair com esse carro porque ela tem medo de ser assaltada. E a pessoa que está nessa vulnerabilidade, embora estamos todos vulneráveis, mas a pessoa que está mais desprovida e está sendo mais afetada nessa desigualdade, automaticamente ela vai tentar assaltar esse cara que tem esse carro ou qualquer coisa. Hoje a gente vê as pessoas matando por um celular e a banalização da violência que está tão assim generalizada faz com que um adolescente ou um adulto mesmo mate uma outra pessoa por um aparelho celular. Não há uma relação de causa e efeito entre desigualdade e violência, mas em situações de extrema desigualdade, você tem menor proteção social, menor presença das instituições, menor presença, por exemplo, muitas vezes a polícia acaba confundindo os ambientes e achando que todo trabalhador de baixa renda é potencialmente bandido, então entra, por exemplo, acaba sendo muito violenta com famílias de trabalhadores honestos, pessoas que saem de manhã cedo e voltam à noite, não é? Então, a desigualdade, ela perturba, não é, o funcionamento regular da sociedade, porque ela faz com que as instituições não consigam exercer o papel de promover o bem-estar social, justiça e vida digna. A pessoa vai crescendo num cenário de violência tão forte, tão presente, que ele começa a achar que aquilo é o normal, né? Então ele fica dessensibilizado em relação à violência, não é algo que o incomoda a ponto dele querer que aquilo fosse diferente. Então as pessoas falam, é mais um crime, né? E não, nossa, é um crime, não deveria acontecer, né? Então as pessoas vão achando que isso é algo corriqueiro, né? Algo que não é assim de causar, né, uma revolta nas pessoas. As pessoas falam da violência como se estivessem falando de um filme, de uma novela, né, de alguma coisa que nem parece que está ali tão presente na vida dela, né? E isso é muito perigoso, né? Porque as pessoas, quando se dessensibilizam, elas começam a agir de modo a banalizar tudo aquilo e não ver como algo que tem que ser combatido, que não pode ser aceito, que as pessoas têm que exigir que políticas públicas existam para prevenir, né, essa violência. Aí ele pegou e se apresentou, os policiais ligaram para ele, porque já sabia que tinha sido ele que tinha feito o negócio, ligaram para ele e mandaram ele voltar. Na hora que ele voltou, ele se entregou, falou que ele fez isso mesmo. Aí no carro dele, que a gente também tem foto do laudo do carro dele, tinha mala com roupa, tinha cabide, tinha 3 pares de sapato, estava tudo cheio de terra, tinha outras cápsulas de arma lá, de munição dentro do carro. Então ele só não machucou mais porque acabou a munição dele, porque senão ele teria matado meu sobrinho também. Então eu tive uma ideia e resolvi então fazer uma passeata. 13 dias depois da morte dele, nós já tínhamos confeccionado 500 camisetas. Resolvemos então, foi um falando para o outro, fizemos a passeata e reunimos mais de 500 pessoas
num tempo assim muito rápido, onde a minha felicidade foi não só ver os jovens os quais o meu filho convivia ou conhecia, mas principalmente a presença de cada pai e cada mãe daquele jovem que ali se encontrava. Essa aqui é um dos primeiros furtos, essa aqui foi arrebentada, né? Tá vendo que a fechadura tem uma diferença de cor porque foi trocada essa fechadura. Eles conseguiram arrombar essa fechadura aqui. Não quebraram a porta, mas estouraram a fechadura, né? E essa porta aqui também, ela foi... Essas duas portas são novas, tá? As duas folhas eles arrebentaram com um pé de cabra, eles arrebentaram essas duas folhas aqui, tá? Você vê que agora colocamos 2 trincos em cima, 2 embaixo, que antes só tinha um em cima ou embaixo, colocamos mais 2 para dar uma segurança melhor, né? Hoje em dia, assim, a gente tem mais medo, né? Eu tenho, que nem antigamente, eu não tinha medo de sair sozinha. Hoje eu tenho medo de sair sozinha. Se for para mim sair sozinha, eu já não saio. Eu chamo meu marido para ir comigo. Em casa eu não fico sozinha. Se é para mim e na minha mãe, eu chamo meu marido para ir junto, eu já não vou sozinha. Qualquer pessoa que passa do meu lado que não é conhecida, eu já acho suspeito. Eu acredito que todo mundo tem medo, né? Tá aqui, de repente você não sabe, vem trabalhar, não sabe se volta para casa. Então, né, o mundo está muito violento, então medo a gente tem. Desde a hora que a gente acorda até chegar aqui, tem medo sim, né? A sensação de insegurança, ela não necessariamente está ligada diretamente com o problema da segurança. A sensação é uma questão subjetiva. Você encontra pessoas que podem estar morando no condomínio mais seguro, se sentindo inseguro, né? Então, hoje a sensação está intimamente ligada não só ao ambiente que essa pessoa vive, também com a quantidade de informações que ela recebe. O nosso problema hoje da insegurança, né, é um problema, primeiro, cultural, né, e social. Você tem uma distribuição de renda completamente desigual, né? Você tem a parte cultural, a parte de escola, por exemplo, né? A parte de ensino um tanto quanto desvirtuada. Você hoje não tem no ensino público aquele ensino que você tinha antes. Hoje quem pode paga a escola particular, quem não paga se sujeita ao ensino público, né? Onde o professor, inclusive, é agredido se ele contraria o aluno. A pior das maldades humanas é bater em gente que apanha da vida, é desrespeitar. Vi também pessoas se vangloriando de ser violento e de achar que todo mundo ia pagar por isso, sem ter a consciência de que quem estava pagando por tudo isso era ele mesmo, privado da liberdade, vendo a vida passar. E aí foi quando eu, juntando todas essas observações, tanto de violência, de falta de atenção do Estado de uma forma geral, dessa negligência horrível que a gente sofre pela educação, né? E aí eu comecei a alfabetizar, comecei a escrever algumas músicas, alguns livros, para tentar me auxiliar na escuta e nas ações que eu estava fazendo dentro do sistema prisional. Você tem que ter todo um sistema carcerário que possa, de alguma maneira, trabalhar aqueles indivíduos para que eles retomem, ao cumprirem a pena, retomem seus direitos civis e as suas responsabilidades frente à sociedade. Quer dizer, hoje, com a superpopulação, com o controle que o crime organizado exerce sobre as massas carcerárias, você não tem nenhuma possibilidade de ter uma política carcerária eficaz. Ao contrário, a política carcerária, que muitas vezes é uma política articulada com a política policial, você vai, vamos dizer, lá para o flagrante de um tráfico de drogas, coloca jovens na prisão, você vai alimentando cada vez mais a lógica do encarceramento. Então, cada vez mais pessoas encarceradas. O encarceramento pode dar a falsa sensação para o cidadão que os problemas estão sendo resolvidos. Mas quando você vê que o crime organizado está cada vez mais produzindo mais problemas, né, você começa a perceber que isso não é uma melhor solução. É difícil esconder
a indignação desse povo infeliz. É difícil prever até onde chega a maldade humana. É difícil entender toda a banalização da justiça insana. Por isso eu deixo o meu protesto em forma de sangue. O que a gente vai fazer? Pegar uma arma, ficar aqui a noite inteira esperando? Não dá, né? A gente vai e faz a ocorrência, aí um mês de novo acontece novamente. A gente se sente inseguro, impotente. É chegar, arrumar, voltar a trabalhar e conseguir recuperar aquilo trabalhando, né? É isso aí. Ele era muito poético também. Ele me escrevia cartas, porque cartinhas e bilhetinhos e todas as oportunidades, ele sempre foi romântico. E ele me escreveu alguns bilhetes dizendo que, assim, é para sempre, né? Ele comprou um cartãozinho que tem uma imagem de um bebê com flores, atrás diz, acredite. E um pouquinho antes, 10 dias antes de ele morrer, ele disse para eu acreditar em mim mesma e lembrar que tudo é possível. Eu não vou ler para vocês, mas é um texto lindo. Mas ele põe, de Felipe para a mãe mais linda do mundo. Muita saudade das risadas dela, das conversas, palhaçadas que ela fazia, os conselhos que ela dava. Uma pessoa muito amorosa, muito prestativa. Se ela tirava do corpo dela para te dar. Era uma pessoa muito 10 mesmo. Ela não deixou nenhuma lembrança ruim dela, só foi coisa boa. Na verdade, para mim, foi como se fosse um laboratório, um tempo todo de estudo para chegar aqui fora, na grande sociedade, vamos dizer, e dar o troco, dizer que esse sistema é muito falho, e que uma pessoa cuidando de 400 ou de 300, que seja, isso não é meio de ressocializar ninguém, pelo contrário, é de cada vez mais despertar a ira dessas pessoas e ver o que a gente tá vendo aí, infelizmente, a terceira maior massa carcerária mundial. Isso é horrível. Há soluções, mas isso depende de vontade política. E vontade política significa que é um político que ele vai plantar a semente, mas ele não vai ver resultados nos 4 anos. Porque esses resultados você só vê em 1 ou 2 gerações. Então, um governador que dá início a um programa dessa natureza, ele tem que saber que ele vai chegar no final dos 4 anos, ele não vai ter resultados ainda para apresentar. Ele tem que ser sincero, dizer, olha, o que nós conseguimos até agora foi evitar que mais crianças entrassem no crime, mas tem muito chão pela frente. Isso significa o quê? Que os próximos governos vão ter que dizer o seguinte, olha, independentemente do partido que tiver no governo, esta é uma medida que não pode voltar atrás, não pode ser interrompida. É difícil esconder a indignação desse povo infeliz. É difícil prever até onde chega a maldade humana. É difícil entender toda a banalização da justiça insana. Por isso eu deixo o meu protesto em forma de samba. Por isso eu deixo o meu protesto em forma de samba. A pior das maldades humanas é bater em gente que apanha da vida. É desrespeitar uma criança e não ter mais saída. Na escola da vida e do mundo tem criança que mata pra sobreviver. Violência é cotidiano, é um grande engano quem paga pra ver. De que adianta presídio lotado, se é a consciência que tem que mudar. O poder compra destruição para o pobre pagar. O poder compra destruição para o pobre pagar. A pior das maldades humanas é bater em gente que apanha da vida. É desrespeitar uma criança,
é ter avareza e covardia. A pior das maldades humanas é bater em gente que apanha da vida, é desrespeitar uma criança e não ter mais saída. Saída porque a criança é o futuro da nação, né? Eu escuto isso desde quando era criança.